Oi, eu tô aqui pra responder uma coisa que me perguntam muito e eu quero te explicar por que que tu nunca deve dizer que tu toma remédio e por que que tu nunca deve explanar isso demais e por que que eu não explano isso pra vocês. Assim, ia ser muito legal se eu pudesse chegar e mostrar os remédios que eu tomo e explicar por que que eles são tão bons e por que que eles fazem uma diferença tão grande na minha vida. Mas eu não posso fazer uma coisa dessas, porque, primeiro, eu lido com muitos adolescentes na minha volta, tá? Então aqui no canal vem muito adolescente e pré-adolescente também. Essa é a pior fase para se falar de depressão e remédio, porque é muito fácil nessa faixa etária existir um engrandecimento e uma idolatração e uma romantização da depressão. E já aconteceu de eu ter comentado, vez ou outra, sobre um medicamento que eu tomava e virem várias pessoas falarem comigo em rede social. Tipo, dizendo, ai, eu também tomo o mesmo remédio que tu, vamos, sabe, ser amigas. E, gente, isso não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal a se cultivar. Eu não quero ser tua amiga porque tu toma o mesmo remédio que eu. E entendam, eu não quero ser grosseira, mas isso não é bonitinho. Ter depressão e tomar remédio não é uma coisinha assim engraçada e divertida. É difícil. Então, e remédio é coisa séria, sabe? Assim, tem uma receita, tem uma norma. A gente escuta muito falar quando é pequeno assim, nunca abre a carta de ninguém, a correspondência de ninguém, a não ser que seja tua. A gente vai aprendendo umas coisinhas sobre ética que a gente tem que aplicar na vida, certo? Quando a gente toma um medicamento, a gente tem que também ter uma certa ética com a gente e com quem nos rodeia. Porque não é como se fosse Tilenol ou qualquer outro medicamento, assim, de fácil acesso, que tu pode sair dizendo, ah, eu tomo, eu amo. Então, eu acho muito bobo quando eu vejo fotos, né, sobre remédio em rede social, quando eu vejo pessoas salientando muito essa coisa. Eu entendo que pra ti talvez seja legal, mas é um pouquinho imaturo. Claro, tem vários tipos de foto e vários tipos de demonstração, então eu tô generalizando, não fica afetado. Mas assim, tirando isso, eu vou te indicar, eu vou te dar uma dica pra tu nunca chegar num ambiente de trabalho, chegar pra uma roda de conhecidos que não sejam muito próximos de ti e tu falar. Porque as pessoas são preconceituosas e elas não vão entender que quem faz um tratamento não necessariamente é uma pessoa que seja doente, não necessariamente uma pessoa que é incapaz de fazer alguma coisa. No Brasil, principalmente, tem muito preconceito em cima disso. Muito, muito mesmo. Tanto que, quando tu vai fazer uma entrevista de trabalho, todo mundo aqui que trabalha ou já foi trabalhar sabe que tem um teste psicológico. Por que que eles fazem aquele teste psicológico? Para saber se tu é capaz, emocionalmente, de aguentar um trabalho, de trabalhar na empresa, de não prejudicar a empresa. Porque a empresa quer um funcionário que agregue em todos os fatores básicos e não um que dê problema para ela. Então, quando tem uma pessoa que na ficha diz que não toma nada e tem tu que na ficha diz que toma tal coisa, quem tu acha que tem mais chance de entrar? Estão sempre nivelando quem é a pessoa mais fácil de se lidar. Se tu chega e tu fala, explana todos os teus problemas, conta tudo que tu toma, quem tu acha que vai entrar mais fácil? A tua amiguinha que não disse nada, não tenho nada, eu sou ótima, eu sou muito forte. Ou tu, que tá mostrando ser uma pessoa sensível e uma pessoa real. As pessoas não querem empregar pessoas reais. Elas não querem empregar pessoas que tenham uma vida. Eles não estão te empregando pensando que tu é uma pessoa. Eles estão te empregando pensando que tu é uma máquina. E eu sei que isso é horrível, mas é a maior realidade. Então, assim, se tu chega, tá, tu conseguiu um emprego, aí tu tá lá, né? Tu vai olhar pro teu chefe e tu vai dizer, ah, então, chefe, é que eu faço tratamento psiquiátrico, eu tomo remédio.
Esse homem pode ser um ignorante, pode ser um preconceituoso, pode nunca na vida ter feito um tratamento psicológico e não ter ideia do que é. Mil histórias que eu escuto de pessoas falando que tiveram uma vaga de trabalho, uma vaga não, tiveram uma posição numa empresa sabotada, ou que a vida inteira tiveram que conviver com colegas de trabalho querendo subir de posição a todo custo. Tu acha que se tu contar pra tua coleguinha, que tu acha que é tão tua amiga assim, que tu é uma pessoa sensível em alguns pontos, que tu toma remédio, que tu faz tratamento, tu acha que ela vai achar bonitinho, que ela vai falar, ai, nossa, como tu é, né, envolvida consigo mesma. Essa pessoa, ela não vai achar uma coisa ok, e entender que fazer tratamento é justamente ser uma pessoa melhor. Hoje em dia, quem procura uma ajuda rende muito mais, na maioria das vezes, e, sabe, consegue se conhecer muito melhor e trazer coisas muito mais legais para quem trabalha com ela do que uma pessoa que não se trata. Ou tu acha que a maioria das pessoas que ficam tentando sabotar colega, ficam tentando pular, roubar vaga de emprego, ficam tentando mandar colega embora, ficam tentando ocupar a posição do chefe de uma forma assim descoordenada e desleal, elas são pessoas saudáveis e sãs mentalmente. Desculpa, mas se eu vejo no meu ambiente de trabalho, ou se alguém me conta que no ambiente de trabalho ela tem colegas que fazem isso, eu vou logo supor que os malucos da história são esses colegas que não têm nenhuma ética profissional e ficam tentando o tempo inteiro corroer as pessoas que estão na volta para se beneficiar. Isso é outra coisa que o brasileiro faz. Ele não quer ter um conjunto. Ele não quer crescer em conjunto e beneficiar todo um grupo. Ele quer se virar sozinho, porque ele sabe que aqui as coisas são mais ou menos assim para te conseguir se dar bem. E as pessoas só querem se dar bem o tempo inteiro. E isso acaba sendo bem assim, retardante de crescimento, ao invés de ser, né, um up no crescimento. Mas então, a maioria dessas pessoas que trabalham contigo, que tu vê por aí na rua, são dissimuladas, essas pessoas manipuladoras, essas pessoas tóxicas, elas são muito mais doentes do que qualquer pessoa que faça tratamento, do que qualquer pessoa que tenha um estado de mania, do que qualquer pessoa que tenha uma crise, qualquer pessoa que tenha uma síndrome. Esse tipo de gente que eu citei, pessoas manipuladoras, pessoas tóxicas, pessoas sugadoras de energia, pessoas, né, que estão sempre ali tentando puxar teu tapete, elas são pessoas que têm sérios problemas, assim, em viver em sociedade. Isso é muito mais grave, né, de tu conviver, do que tu conviver com uma pessoa que tá tentando melhorar e que tá se tratando. Mas, infelizmente, até vindo de uma família onde uma das pessoas faz um tratamento, isso é o tempo inteiro julgado. Eu escuto muitas vezes me dizerem assim: tu podia estar pegando esse dinheiro que tu investe numa psiquiatra e tá viajando. Aí eu fico pensando, eu podia, mas no meio da viagem eu ia ter uma crise, no meio da viagem eu ia me sentir mal, eu ia tornar minha viagem super indesejável e o dinheiro que eu botei naquela viagem eu ia ter jogado fora. Sabe, tu podia estar pegando esse dinheiro que tu bota pra te tratar e tu tá indo lá comprar roupa. É claro que eu podia, eu ia gostar. Só que aí as coisas que já são quase insuportáveis pra mim lidar, mesmo eu me medicando e mesmo eu conversando com alguém, iam ser 4 vezes pior. Então tu tem que botar na balança se esses comentários são assim, se agregam alguma coisa, tanto pra uma pessoa que faz tratamento como pra uma que não. Porque se tu começa a dizer por aí que tratamento é uma coisa que tu podia estar gastando de uma forma melhor, vai continuar tendo muita gente que não vai procurar ajuda por achar que isso é uma verdade. Pra te ter noção de como é difícil tu conversar com alguém e as pessoas entenderem que tomar remédio não é um bicho de 7 cabeças. Primeiro que no YouTube a gente vê muito comentário de pessoas dizendo ela toma remédio, como se isso fosse, significasse alguma coisa. Aí essa menina é estranha, né? Aí alguém embaixo comenta, sim, ela toma remédio. O que isso quer dizer? Sabe? O que isso quer dizer?
Gente que comenta isso é completamente leigo no assunto, nunca foi procurar uma ajuda, não faz ideia de como são os remédios, não faz ideia de como são essas tecnologias. São pessoas completamente ignorantes. Então, pra mim, quem diz que tratamento é uma coisa desnecessária é só coisa de gente pobre, desculpa. Gente pobre e das grotas é que gosta de achar que se tratar é uma coisa, é pouca coisa. E gente pobre e das grotas, que é ignorante, que acha que quem toma remédio tem algum problema, ou que quem toma remédio é tão diferente assim de quem não toma. Tava pegando um táxi. E eu peguei esse táxi porque eu ia ir numa farmácia, porque eu tinha esquecido minha receita lá. Quando tu toma remédio pra depressão, no meu caso, os remédios são todos controlados, eles têm receita. Então o médico tem que dar um aval pra te poder comprar. Então eu tinha esquecido minha receita nessa farmácia, eu tive que voltar. Aí eu peguei um táxi e eu inventei de abrir a boca, né? Eu falei, bah, moço, tem como correr um pouquinho? E ele falou, porque eu precisava pegar antes que fechasse a farmácia. E ele falou, por que tu tá com tanta pressa? E eu falei, porque eu preciso pegar meus remédios. E ele falou, remédio? Como assim remédio? E eu fiquei pensando, o que esse homem tem a ver com a minha vida? Primeiro é isso, as pessoas acham que elas podem se meter na tua vida porque tu falou que tu toma remédio. Aí eu falei, né, eu pensando isso, mas eu me controlei, porque geralmente não me controlo. Aí eu falei, é porque eu preciso de remédio pra depressão. E ele falou, como assim depressão? Eu não entendi. Sabe, e foi fazendo um questionário enorme, um homem que não tem nada a ver com a minha vida, um cara que, assim, completamente retardado, fica ali a vida inteira no táxi, não sabe o que é remédio, ele não sabe o que é remédio. Aí não deve nem ir no dentista, tá querendo fazer questionário pra quem toma remédio. Aí eu falei, não, moço, é assim, assim, assado, sabe? Eu preciso tomar os remédios, porque senão eu fico triste. Daí ele falou, ah, tá, porque eu já tava ficando com medo aqui. Oi? Um homem desse tamanho no táxi, forte, grande, tava com medo de mim porque eu tomava remédio. Então, sabe, se um taxista disse isso, que circula com 1000 pessoas num táxi diariamente, escuta de tudo um pouco, ele disse isso, ele tem medo de alguém que toma remédio, tu imagina pessoa que trabalha contigo, pessoa que trabalha pra ti na tua casa, teus colegas de trabalho, teus colegas de escola. Esse tipo de gente, a maioria das pessoas, infelizmente, é muito equivocada. E fica a teu critério se expor e ouvir esse tipo de coisa que eu ouvi. Eu não gosto de ouvir esse tipo de coisa. E eu não gosto de prestar contas da minha vida pra ninguém. E quando tu começa a se abrir demais e falar, por exemplo, que tu toma remédio, as pessoas acham que elas têm o direito de se meter na tua vida. E isso eu não dou espaço para que aconteça. Então depois desse episódio, e depois de me contarem, porque eu não trabalho, tá, gente? Depois de me contarem sobre esses episódios, não foram poucas pessoas em local de trabalho, eu fui analisando a situação e eu fui vendo que, infelizmente, fica a teu critério. Tu quer se expor, dar o nome dos teus remédios, contar que tu toma, e sofrer um preconceito ridículo, que não tem nenhum sentido, ou tu vai ficar calada, vai seguir tua vida, vai ser uma pessoa 1000 vezes melhor que aquele taxista problemático. Vai ser melhor que ele com teus filhos em casa, vai ser melhor que ele trabalhando, vai ser melhor que ele contigo mesma, vai ser melhor que ele num relacionamento amoroso. E seguir quietinha fazendo tuas coisinhas, ou tu pode ficar sendo alvo de chacota sem sentido. Tomara que um dia isso mude e mais pessoas, né, possam procurar tratamento, porque, como eu falei, tu pode ser a pessoa mais sã do mundo e a pessoa mais esclarecida possível, mas todo mundo precisa conversar com alguém. E às vezes não é a pessoa que está do teu lado que tu mais ama que pode te ajudar, porque pessoas são assim, seres humanos têm essa característica. E a gente não pode confiar em todo mundo. Às vezes até quem tu ama tu fica com receio de confiar. Porque seres humanos têm essas coisinhas dentro de si, esses detalhezinhos. E é pra isso que existe estudo, e é pra isso que tem gente querendo te ajudar. E às vezes, né, essa demanda por falta de vontade de procurar um médico é tão assustadora, porque
Uma vez eu tava num bar, eu tava conversando com uma moça transexual, uma moça mais pobre, quase uma mendiga, assim, de verdade. E ela tava dizendo que queria muito fazer a mudança de sexo. E eu falei, né? E daí ela começou a me explicar que no SUS tinha como fazer agora. Daí eu falei, então já entrou em contato, tentou descobrir alguma coisa sobre. Tudo bem, gente, que ela é muito pobre, que ela tem uma outra mentalidade. Mas mesmo assim, é um sonho dela. E ela tem disponível, sabe? E daí eu falei, por que tu não tenta? E aí ela disse, porque tem que falar com um médico. Eu falei, como assim? Ela falou, tem que fazer tratamento psicológico antes de fazer a remoção, antes de fazer a mudança de sexo. É óbvio que tem que fazer, gente. Tu vai mudar o teu órgão sexual. Não é como fazer uma tatuagem, não é como ir no mercado comprar um chocolate. Tu vai mudar a tua genitália. Isso é uma coisa muito difícil de um ser humano cheio de detalhezinhos conseguir processar. Por mais que seja teu sonho há 25 anos. Tu precisa falar com alguém. E é óbvio que, ainda mais, o Estado não vai disponibilizar um tratamento sem ter a garantia de que a pessoa vai ficar bem, porque depois ela vai lá e vai reclamar pra quem? Pro Estado. Outro caso bizarro era a RBS mostrando uma mulher obesa terminal na cama. Obesa terminal, ela era muito, muito, muito gorda, tá? Sim, um grau de obesidade muito grande. E ela queria fazer a redução estomacal. Esqueci o nome agora certinho. Qual é o nome disso? Bariátrica. Ela queria fazer a cirurgia bariátrica lá pro estômago, né? Ficar pequenininho, ela ia emagrecendo. Que é o que muitos obesos fazem. Gente, a mulher era muito, muito obesa. Era uma situação calamitante já. Ela tava deitada num sofá que ela mal cabia. E era a câmera focando nela e ela chorando porque o hospital, né? Porque o SUS não tinha deixado ela fazer. Até então eu tava pasma. Eu dizia que horror, sabe, coitada dessa mulher. Mas eu comecei a desconfiar, enquanto a matéria ia rolando, né, de que tinha algo errado. Aí foram falar com o médico dessa mulher, do lado do SUS. Falaram, por que o doutor não assinou pra ela fazer a cirurgia? Se ela tava na fila e tanta gente passou na frente dela pra fazer. Ele disse, porque ela se negou a fazer o tratamento psiquiátrico ou psicológico. Eu não sei qual que tu faz, se é psiquiátrico ou psicológico. Ela se negou a fazer. Ela não queria fazer. Gente, como é que tu vai fazer uma cirurgia de transformação corporal tão radical? De novo, tu vai mudar da noite pro dia sem conversar com alguém. É inadmissível. É inadmissível. Ou seja, é uma cara de pau até. Os familiares dessa pessoa deixarem ela chegar nesse nível sem antes ter procurado ajuda, sem antes ter falado com um profissional. Mas ok, chegou nesse ponto porque as pessoas não têm culpa, porque elas não têm escolaridade suficiente para entender que isso é necessário. Porque até hoje a gente acha que ir no médico é uma coisa tão horrível que as pessoas ficam adoecendo em casa ao invés de se tratar. Então, desculpa, tu não pode fazer as coisas da tua cabeça, tu tem que conversar com pessoas antes. E pra isso tu precisa ser uma pessoa livre de preconceito com essas áreas. E para não, e sim, ia ser legal se começassem a explicar isso no colégio, se começassem a explicar isso na televisão, de uma forma mais clara. Porque as pessoas tratam os brasileiros, os próprios brasileiros chefes, né, que estão lá em cima, tratam os brasileiros comuns como se eles fossem seres inanimados. Eles não querem dar informação. E isso acarreta muitos problemas no país, muitos problemas mesmo. Então, XOXO Gossip Girl, te cuida.